Boa noite, igreja. Peço que os irmãos tomem seus lugares para nós darmos início ao nosso culto. E vamos nos colocar de pé para adorar o nosso Deus, o único que é digno de ser adorado, o único que é digno de ser exaltado, o nome que é sobre todo nome. Então vem que essa é a hora da adoração. Vem como você está. Deus, Ele está no seu alto e sublime trono, aguardando o nosso louvor. Que Ele possa ser de todo o nosso coração. Amém? Amém. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. O Senhor está guardando o seu louvor. Não deixe esse momento passar, porque amanhã a Ele pertence. Ele procura por aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Por isso adore o Senhor com todo o seu coração. Amém? Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, assim como está. Vem, assim como está. Vem, assim como está. Vem. Aplauda aquele que é digno de ser adorado, amém? Quem teve um ano de 2012 abençoado aqui? Independente dos problemas que tivemos, das nossas tribulações, Deus esteve com a gente em todos os momentos. Nós temos muito que agradecê-lo, principalmente pelo dom gratuito, que é a salvação que Ele nos deu através da cruz do Calvário. Então, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele com certeza vai fazer nesse ano de 2013, eu creio que os planos de Deus e as promessas deles vão ser cumpridas na minha vida. Alguém aqui crê nisso? É o que a palavra dele diz.
Então, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer, eu quero agradecer com todo o meu ser. Não deixe esse momento passar, irmãos. Agradeça ao Senhor, até pelas tribulações que fez você crescer, todas as vezes que o Senhor te lapidou através da sua dor, da sua luta. Você está aqui hoje para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso é motivo de gratidão. Muitas pessoas estão perdidas aí fora, não sabem o que fazer, não sabem o que dizer. E nós temos uma razão, nós temos uma esperança, que é a eternidade, que é Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança, amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Só igreja. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. E os homens, te agradeço, meu Senhor. te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Amém. Que nós possamos, como diz o Senhor, em tudo dar graças. Amém? E essa música é bem conhecida dos irmãos, diz: Senhor, te quero, eu quero ouvir a tua voz. Quantos querem ouvir a voz do Senhor? Eu quero sentir a presença do Senhor nessa noite. Foi para isso que eu vim aqui. Portanto, vamos louvar o nosso Deus com todo o nosso coração. Eu te busco, te procuro, Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor,
Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Deus seja louvado. Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria de convidar os que vieram preparados para entregar os seus dízimos e as suas ofertas para virem até aqui à frente. Nós vamos estar orando.
Grandioso Deus, estamos aqui diante de Ti, ó Pai, para agradecer, Senhor. Quero agradecer pela vida de cada uma dessas crianças, ó Pai, que o Senhor possa usar a cada uma de nós, as professoras, ó Pai, para falar da Sua palavra a elas, ó Deus. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos abençoe lá em cima no nosso cultinho, que o Senhor possa continuar aqui, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, essa oração que eu faço, agradecido em nome do meu Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos. Como os irmãos sabem, o pastor Felipe está em viagem e ele nos escalou para estarmos aqui nesta noite. Pelo volume que eu trouxe aqui, os irmãos imaginam como vai demorar o culto desta noite, né? O volume de coisa que eu trouxe na minha mão, não é? Eu fico assim um pouco tranquilo, porque eu tenho uma preocupação com o tempo, né? Os irmãos que participam da escola dominical, quando eu dou aula, sabem disso. Mas eu estou muito tranquilo porque não tem um relógio ali. Costuma ter um relógio pendurado ali, não tem. Então eu não vou ter preocupação de ficar olhando para o relógio. Ou aqueles pregadores que vêm, o relógio no pulso, tira o relógio e põe aqui. Os irmãos sabem, ele só põe, mas ele não olha para o relógio. Então eu não vou ter essa preocupação nessa noite. Então essa responsabilidade é muito grande para nós. Estarmos aqui nesta noite para estarmos compartilhando um pouco da palavra do Senhor para nós todos que estamos aqui. E quando fomos convidados, a gente sempre, primeira coisa que vem na nossa mente, qual é? O que pregar? O que pregar? Nós sabemos que a palavra de Deus ela é vasta, é muitos assuntos para que a gente possa então estar trazendo. Mas a gente sempre fica aquela interrogação, o que falar? E lógico, o primeiro passo qual é? É orar, é buscar a Deus. E é interessante que toda vez que eu tenho a oportunidade de pregar uma mensagem, sempre vem uma palavra de exortação, né? Para que eu pregue alguma palavra de exortação. E por quê? Porque eu entendo que, primeiro, a palavra de Deus, ela tem que falar, em primeiro lugar, para quem prega. Não adianta eu pregar se ela não falar comigo, não é? Em primeiro lugar, ela tem que falar com a gente. Então foi isso, e não foi diferente desta vez, né? Quando eu orei, Deus me deu uma palavra de exortação, e aí então eu pude entender que tinha que ser por aí mesmo. Os irmãos não se preocupem, pode até desligar, viu? Que eu não vou usar o data show. Eu não tenho muito costume de usar, né? Tenho um pouco de dificuldade. Então eu não uso, eu uso papel mesmo, sou do antiga, né? Eu sou do papel ainda. Então os irmãos fiquem atentos, então, à palavra do Senhor. E o assunto que eu gostaria de falar está relacionado com esse objeto aqui. Alguém consegue saber o que é esse objeto? Não é uma Bíblia não, viu? É uma agenda, muito bem. Então eu gostaria de falar sobre a agenda. Estranho, né? Falar sobre a agenda. O que é e para que serve uma agenda? Bom, que pergunta mais fácil de responder. Não é uma agenda, para que serve? Ela serve basicamente para quê? Para lembrar-nos de compromissos que nós assumimos na data, no dia da semana, no determinado horário. Caso contrário, nós poderemos perder o compromisso que nós marcamos na agenda. E na agenda, por exemplo, a gente pode anotar o quê? Anotar as provas daqueles que estudam, né? Que vamos fazer. Anotar as consultas médicas, né? O Valdir está dando risada. Depois eu vou contar uma historinha. A data da reunião
da escola dos nossos filhos, aniversário de pessoas queridas, principalmente de quem? Das nossas esposas, viu, maridos? Das nossas esposas, né? Porque elas cobram. A gente não cobra muito, mas as esposas cobram, né? Cobram. Você esqueceu do meu aniversário. Então marca lá na agenda, para não ter esse problema. Compromissos de trabalho e vai afora, né? Então, apesar de parecer muito óbvio, então, o mau uso da agenda é muito comum. Pessoas marcam, eu esqueci de olhar na agenda, quer dizer, não adiantou nada, né? Perdeu o valor. Então, em vez de ela ser um benefício para a gente, ela se torna o quê? Um problema. Aquilo que poderia fazer da nossa vida mais tranquila, se torna um problema. Por quê? Porque nós não seguimos a agenda. Então ela se torna um peso, causa um estorvo, um estresse, não é? Então, a mola, né? Tem que ficar olhando. Mas fique tranquilo, tudo isso é fruto do mau uso da agenda. E tem solução. Então eu não vou pregar aqui como usar a agenda. Fiquem tranquilos, irmãos. Tá? Não vou pregar aqui os irmãos, como que faz para usar uma agenda. E, como eu falei, o mau uso da agenda nos traz alguns transtornos. E eu queria contar um exemplo aqui, que aconteceu comigo. Creio que, não sei se alguns irmãos que estão aqui ficaram sabendo desse problema. Né? É uma consulta médica. Né? Como eu falei, né? A agenda serve para marcar a consulta médica. Então eu precisava ir num gastro. Aí eu falei para o Valdir, marca para mim então, para mim ir num gastro. E ela marcou, dia 18, às 3h30 da tarde, Dr. Gabriel. Marcou lá no papel, não tinha agenda, mas marcou no papel e pendurou no armário lá. E aí, chegou o dia, eu fui. Peguei no horário, só que eu fiquei na minha cabeça que o nome do médico era Gustavo e não Gabriel. Né? E se eu tivesse olhado, né, se tivesse marcado direitinho, olha, levado o bilhete na minha mão, ia ver Gabriel, não é Gustavo. Mas eu fiquei com o Gustavo na minha cabeça. E eu cheguei, e o Gustavo era 2 ruas para cima do Gabriel. Cheguei lá e falei, e agora? Tinha um consultório aqui e outro aqui. Eu falei, e agora? Qual que é? Aí eu olhei lá, Gustavo, escrito lá na fora, né? É aqui. Peguei e entrei, peguei a carteirinha para recepcionista. Ela falou, seu Saulo, pode aguardar. Aguardei 1h30. Aí ela chamou meu nome. Beleza, né? Chamou meu nome. Aí eu fui. E fui. Cheguei lá no consultório. A hora que ela abriu a porta, eu já tinha ido uma vez no Gabriel, né? A hora que ela abriu a porta, eu olhei. Não é esse médico. Aí ele percebeu, né? Aí ele falou assim para mim, qual é o seu nome? Eu falei, Saulo. Aí eu olhei para ele e falei, qual é o nome do senhor? Ele, Gustavo. Aí eu olhei assim, ele falou assim, o senhor está em médico errado, né? Eu falei, tô. O senhor queria o quê? Um gastro. O senhor é o quê? Otorrino. Então, aí eu pedi desculpa, né? E saí. Quer dizer, eu perdi a consulta que eu estava precisando muito e não fui. Por quê? Porque se eu tivesse levado o papelzinho pelo menos, eu não teria ido lá. Então muitas vezes a agenda nos traz transtornos, não é? Nos traz dificuldades em vez de ajudar. O mau uso dela. Então, por isso que nós temos que carregar, né, uma agenda para que a gente não perca e não cause transtornos, né? Mas afinal de contas, o que tem a ver a agenda com o meu relacionamento espiritual? Com a minha vida espiritual? O que tem a ver isso? E é o que nós gostaríamos de compartilhar nesta noite com os irmãos. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que estamos aqui em nossa frente para lê-la. Muito obrigado porque é nela que encontramos todas as orientações necessárias para aqueles que realmente querem Te buscar, querem Te honrar, querem Te servir. Deus, obrigado
pela tua palavra, que ela fale aos nossos corações nesta noite. E que de fato todos nós aqui possamos estar atentos à tua voz, não ao Saulo, porque o Saulo é pecador, o Saulo erra, mas, ó Pai, que o Senhor olhe, que as pessoas olhem, Senhor Deus, para o Senhor, pela tua palavra e por tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração para trazer nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, o título da mensagem desta noite é Cumprindo Minha Agenda Espiritual. Este é o título, então, da nossa meditação desta noite. O Natal. Não é do Natal que eu vou falar. Já foi. A virada do ano. Já foi. As correrias, as festas, os feriados de fim de ano, isso já passou. E agora? E agora? O que vai ser? Vida nova, vida velha, rotina, novos objetivos, novas metas, novos planos. Quais são os desafios para você neste novo ano? Você vai procurar melhorar mais e mais a sua vida, vai procurar melhorar o relacionamento entre as pessoas, vai procurar melhorar a sua família, vai procurar melhorar no seu trabalho. O que vai fazer? Quem dá a última palavra em sua e na minha vida, quem é? Sou eu. Não é? Geralmente, quem dirige a nossa vida? Quem faz os seus planos? A resposta mais provável, lógico, eu falei que sou eu, mas não devia ser, né? Mas a resposta mais provável que as pessoas dão, de uma forma geral, qual é? Eu mesmo dirijo minha vida. Eu quem faço os planos para ela. Não é? A gente fala, não, eu coloco sempre na mão de Deus. Será que coloca? Será que realmente a gente coloca tudo nas mãos de Deus e pede para que Deus dirija as nossas vidas, os nossos planos, os nossos objetivos, as nossas metas, ou tudo que a gente quer fazer? Será? É uma pergunta. Cada um responde. Não há nada de errado você e eu fazer planos, colocar objetivos. Isso é até importante, porque senão a pessoa não sobrevive. Ela tem que ter objetivo na vida, fazer planos, né? Eu, às vezes com a Badaúra, ela sonha mais que eu, né? Então, às vezes a gente até fica meio assim, você sonha muito, mas tem que sonhar. Nós temos que ter objetivos na nossa vida. Nós não podemos simplesmente sobreviver, temos que lutar pelas coisas. Imagine vocês, a nossa igreja, a Íbica. Quem é membro fundador da Íbica aqui? Então, já pensou, irmãos, se desde aquela época nós falássemos assim, tá bom aqui mesmo, né? Estaríamos até hoje lá naquele local lá, naquele salão, embaixo lá da gráfica, até hoje lá. Tá bom aqui. Como antigamente tinha um cântico infantil que dizia, tu no teu cantinho e eu no meu, tá muito bom. Não é assim. Nós temos que procurar realmente ter objetivos e metas. E eu gostaria de que os irmãos abrissem suas Bíblias agora em Provérbios, capítulo 16, versículos de 1 a 3, depois o 9, o 20 e o 25. Os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. Provérbios 16, 1 a 3, primeiramente. Diz assim a palavra do Senhor: os planos do coração pertencem ao homem, mas a resposta da língua vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Entrega tuas obras ao Senhor, e teus planos serão bem-sucedidos. O coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O 20. Quem atenta com prudência para a palavra prosperará. Feliz é o que confia no Senhor. E o 25.
há um caminho que parece direito para o homem, mas o fim dele conduz à morte. E depois o capítulo 19, versículo 21, que diz assim: há muitos planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Então são textos que nós acabamos de ler. Mas de fato, o que esses textos querem dizer? Que é necessário confiar totalmente no Senhor Deus, pois os propósitos dele se cumprirão, e assim é melhor buscar a sua orientação para andarmos conforme a sua vontade. Então, como se faz isto? Como que eu sei da vontade de Deus? Como que eu busco a vontade de Deus? Como que eu sei que aquele plano que eu quero fazer, que aquela meta que eu quero atingir é a vontade de Deus? Como será? Eu coloquei aqui e gostaria de destacar 5 compromissos que devem fazer parte da agenda espiritual para 2013, para as nossas vidas. Porque muitas vezes a gente não cumpre a agenda espiritual e depois culpamos Deus porque as coisas não dão certo. Ah, não deu certo isso que eu queria. Ah, não deu certo. Eu queria tanto isso daqui. Eu orei. Mas só orou, não fez mais nada. Então nós precisamos primeiro cumprir a agenda espiritual na nossa vida, porque a própria palavra de Deus nos diz que as demais coisas serão acrescentadas. Então nós precisamos cumprir. E eu destaquei então 5 compromissos que eu e você precisamos fazer o possível e o impossível para cumprir em 2013. Porque eu entendo assim, que quando eu começar a cumprir a minha agenda espiritual, com quem que eu cumpro minha agenda espiritual? Com o pastor Felipe? Com a Zenaide? Com o Eduardo? É com essas pessoas que eu tenho que cumprir minha agenda espiritual? Não, é com Deus. É com Ele que eu tenho que cumprir. E aí com certeza, aqueles planos que eu fiz, olha, em 2013 eu pretendo isso, 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 com certeza Ele vai me dar. Por quê? Porque Ele olhou para você e disse, olha, realmente, meu servo lá está pontual, está cumprindo, não está falhando a agenda espiritual dele, ele está procurando cumprir. E Deus vai entender quando você não tem condições de cumprir. Porque é impossível, né, também cumprir tudo, né? Lógico, é impossível. Mas faça o impossível para cumprir. E eu queria destacar então esses 5 compromissos. E o primeiro compromisso é o seguinte: vida devocional, a ginástica espiritual. Vida devocional, a ginástica espiritual. Os profissionais da saúde constantemente alertam a população de uma forma geral quanto aos riscos daqueles que procuram fazer exercício, um futebol, uma corrida, no sábado ou no domingo. Só. Não é? Eles alertam que isso é o quê? Não é aconselhável, porque são chamados atletas de fim de semana. Porque eles passam a semana inteira sem fazer atividade física nenhuma. O corpo não está preparado. E chega no domingo, ele fica o quê? Até eu estava conversando com o Matheus hoje, que ele foi jogar bola um dia aí, chegou lá, ficou amarelo, verde, azul, sei lá o quê, e a Jussara pensou que ele fosse morrer. Por quê? Porque é atleta de fim de semana, não se preparou durante a semana. Então tem que se preparar. Sem o condicionamento adequado, adquirido pela prática regular e permanente, é impossível praticar uma atividade sem riscos. Alguma semelhança com a vida devocional? Alguma semelhança? Os irmãos conseguem captar aí alguma semelhança? Vim recarregar a bateria de fim de semana?
sem ser exercitado o lado espiritual, pode o quê? Enferrujar. Então nós precisamos exercitar também. E como? Através da nossa vida devocional. Muitos crentes têm uma visão limitada do que é preciso para ter comunhão diária com Deus. Pensam que é aquela oração automática. Senhor Deus, muito obrigado pela noite, muito obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Pronto, já fiz a minha meditação diária e já falei com meu Deus. É isso que Deus quer de você? É isso? É meditação diária, devocional? É a mesma coisa, né? Que não ter feito nada, né? Então nós precisamos o quê? Não ter essa atitude, assim que o Senhor espera de nós, não ter essa atitude. Ele quer que nós tenhamos atitude onde nós possamos o quê? Reservar a Deus o quê? Tempo com qualidade. Tempo com qualidade. Então a vida devocional precisa ser repensada, cultivada por cada servo. Então, qualidade, nós temos que dar o melhor para Deus. E não essa correria, esse 30 segundos de oração. A vida devocional é a disciplina mais importante da vida cristã. Levar isto a sério só traz vantagens para o crente. Então nós precisamos levar realmente a sério, ser disciplinado. Olha, todo dia, tal hora eu vou me dedicar então, porque esse tempo é especial para o Senhor. Eu vou dedicar, não importa o tempo, a hora que você vai fazer. Pode ser de madrugada, de noite, de manhã, na hora do almoço, a hora que você achar melhor. Mas dedique, discipline a sua vida. Quem desenvolve comunhão com Deus fortalece o espírito. Praticar o devocional não é difícil, requer disposição e disciplina. É um passo de fé. Não se permita cair numa rotina e não fazer. Acostumou a não fazer. Então procure ter disciplina e cumprir então, durante 2013, esse primeiro passo que é vida devocional, uma ginástica espiritual. Ok? Porque sem essa intimidade com Deus, meus irmãos, vocês podem fazer o que vocês quiserem e vai ser tudo em vão. Nós precisamos ser íntimos de Deus. O segundo compromisso, grupos pequenos, uma ferramenta de comunhão, transparência e crescimento. Na vida de Jesus, quando ele esteve aqui na terra, o seu ministério durou 3 anos e meio. E durante esses 3 anos e meio, ele convidou 12 homens. Homens, vamos dizer assim, da sociedade ali, dos judeus, homens muitas vezes brutos, né? Sem condições nenhuma, sem cultura muitas vezes. E ele o quê? Passou a ensiná-los. Então ele foi o primeiro pequeno grupo. Então ele passou a maior parte do tempo junto com esses homens, ensinando. E ali entre eles havia comunhão. Também havia o quê? Problemas. Não é? Os irmãos que conhecem um pouco a palavra de Deus sabem das divergências muitas vezes, principalmente de um, né? Quem sabe? Pedro, né? Pedro era sempre o problema, né? Mas o quê? Mas ali era resolvido as coisas. Por quê? Havia inclusive o quê? Uma coisa que nós, como igreja, temos procurado viver, que é a transparência, que é colocado no nosso slogan de igreja. Então, transparência. Então, o pequeno grupo proporciona isso. Os 12 não aprendiam na base da teoria. Eles experimentavam na prática as lições do dia a dia. Além dos 12, muitas outras pessoas foram alcançadas. Haja visto que no dia de Pentecoste já eram 120. Ou seja, dos 12, cada um arrumou mais 10. Né? Foram 120. E aí foi crescendo. Né?
Outro detalhe importante: durante a Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero e prosseguida por outros reformadores, tudo começou com grupos pequenos nos lares. O próprio Martinho Lutero disse uma frase que fala muito bem a importância do grupo pequeno. Ele diz assim: para você crescer na fé, você deve participar de um grupo pequeno. Martinho Lutero que disse isso. Olha quanto tempo, hein? Muitos anos atrás, né? E hoje, um importante exemplo para nós cristãos, quem conhece, já viu falar a igreja na Coreia do Sul, do pastor Po Yong-Shu. Em 1964, quando ele começou a igreja, eram 2.400 membros. Hoje, e sempre trabalhando com grupos familiares, grupos pequenos, hoje o seu rol de membros passa de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. Começou e tem o quê? Eu trabalho em grupos pequenos, onde o trabalho tem crescido. Então, anote em sua agenda: participando de um grupo pequeno, você verá que esta ferramenta irá contribuir com seus relacionamentos interpessoais e com seu crescimento espiritual. Quem participa de grupo pequeno aqui sabe do que eu estou falando. Sabe como é importante você participar desse grupo, porque nós nos aproximamos mais, a comunhão é muito maior. Então, valorize e marque na sua agenda: vou procurar participar de um grupo pequeno este ano. O terceiro compromisso: culto de oração, o crescimento sólido do verdadeiro cristão. Assim como no crescimento físico, o desenvolvimento espiritual depende de uma boa alimentação, acompanhada de exercício espiritual, a dieta bíblica para o nosso crescimento espiritual é composta de alguns alimentos básicos. A oração é o primeiro deles. Dentro da nossa, vamos dizer assim, da nossa cesta básica de alimentos, a oração é o mais importante. A oração produz a nutrição espiritual. Quem ora, cresce espiritualmente. Quem não ora, vive na estagnação e no ostracismo. Quem não pratica a oração. Todos os grandes servos de Deus foram pessoas de oração, não é? Vocês que leem e conhecem, sabem o valor que é estarmos buscando ao Senhor em oração. A oração é o prato principal que acompanha todos os ingredientes da alimentação espiritual. James Houston lamenta: muitos de nós reservamos tempo para nos exercitar ou fazermos dietas para manter esse corpinho aqui. Não o meu, né? Muitas pessoas, né, cultuam o seu corpo, acham tempo, né? Eu vejo pessoas que se dedicam realmente. Eu lembro que teve uma época que eu fui fazer caminhada lá, tinha um senhor, e eu fui acho que um mês, se deu, sei lá, e já faz uns 2 anos isso, e eu passo lá e ele está lá caminhando ainda, ele está lá, e eu caminhava um tempo, eu ia embora, ele continuava. Então a gente é o quê? Não acha tempo, mas ele achou, e nós precisamos então achar tempo para nós nos exercitarmos e manter a nossa vida espiritual realmente funcionando bem. Então, nós vemos um exemplo na parábola que Jesus contou sobre o dever de orar, lá em Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8, nós não vamos ler. Encontramos uma síntese do ensino bíblico acerca da oração. Ou seja, orar sempre e nunca desanimar.
Porque nós muitas vezes somos assim, sabe? Ah, não deu certo, para de orar. Eu já contei aqui um exemplo, até o pastor Felipe repetiu. Uma mulher orou 20 anos pela conversão do marido dela. Já pensou se ela tivesse desistido? Vai 10 anos já que eu estou orando, meu marido nada de se converter. Mas ela orou 20. E aí ele se converteu. E não foi de uma forma que ela queria. Ela imaginava, vir na igreja... Não vou contar, mas era vir na igreja, ouvir uma mensagem e aceitar Jesus. Não foi assim. Foi uma forma totalmente estranha para nós. Mas o que? Deus ouviu a oração. Por que devemos orar? A Bíblia apresenta algumas razões por que devemos orar. Nós vamos citar algumas de forma somente pontual, para a gente não demorar mais. Orar é um mandamento. 1 Tessalonicenses 5,17. Orar é uma necessidade. Lucas 18, 1 a 8, o texto que eu já falei. Orar é um privilégio. Mateus 6, 6. Orar é o meio